ifs dentro de ifs. Esse é o assunto de hoje nos nossos vídeos diários rápidos de lógica de programação, JavaScript, etc., em que eu mostro na prática aqui, recomendo que vocês assistam e façam junto comigo, porque não precisa instalar nada, é só usar o próprio Chrome. E não se esqueçam de curtir, se inscrever, marcar o sininho para nós termos ânimos de sempre fazermos todos os dias um novo vídeo desses. E ao final, a nossa playlist com todos os vídeos que nós vamos colocando nessa série. Então eu venho aqui no navegador, digito about, blank. Então eu venho aqui no navegador, digito about, blank, botão direito, inspecionar, clico em console. O if, bom, rapidamente, né, eu posso criar uma variável let x igual a 10, if x maior que 5, eu posso ter um alert x é maior que 5. E ele vai exibir porque o x é maior que 5. Se o x fosse 1, ele não exibiria. Mas eu posso ter uma sequência. Eu posso, em primeiro lugar, fazer um bloco aqui. Eu uso o teclado para fazer. Nós já vimos num outro vídeo. Se eu clicar com as chaves, e eu estou usando Shift Enter para colocar, eu posso ter vários comandos aqui. Inclusive um outro if. Eu posso ter, por exemplo, if x maior que 5, if y maior que 3, o que eu tenho, e claro, eu estou vindo aqui, colocar let y igual a 10, porque eu tenho que criar o y, né? Senão ele vai dar erro. Y não existe. If y maior que 3, alert, x é maior que 5 e y é maior que 3. Por que eu estou dizendo e? Porque mesmo que o y seja maior do que 3, se o x não for maior do que 5, ele nunca vai chegar aqui, porque este bloco só é executado quando x é maior do que 5. Então você pode ter uma sequência de ifs. Você pode ter, inclusive, uma sequência de if-else. Então, quando eu faço isso aqui, ele vai exibir x é maior que 5, e ele vai exibir x é maior que 5 e y é maior do que 3, porque ele entrou nesse if e ele entrou também nesse if. Então, você tem um if, ali dentro você tem um bloco, você pode ter outros ifs. Você pode ter também um else. Eu posso ter, por exemplo, if x maior que 15, else, alert, x não é maior que 15. E ele entra no else, no senão, porque o x não é maior do que 15. Se fosse maior do que 5, se eu botasse aqui 5, ele ia exibir este, mas não ia exibir esse. Claro que eu tinha que trocar o texto para 15, mas ele não está entendendo. Ah, mas você fez o computador não pensa assim, ele não está olhando a sua string dizendo, ih, tem uma coisa estranha aqui. Mas o certo seria, obviamente, isso, né? X é maior que 15. Não, x não é maior do que 15. Pois bem, mas às vezes eu tenho uma sequência, por exemplo, nos nossos cursos, nos nossos primeiros cursos, nós temos o cálculo do IMC e a gente fica dizendo, se o IMC é tanto, tal coisa, se não, se é tanto, tal coisa, se não, se é tanto, tal coisa. Por exemplo, eu vou mostrar que let IMC é igual a 27. Isso é o índice de massa corpórea. Eu não sei, eu faço a menor ideia se você é gordo, se é magro, se eu não sei o que. Mas vamos dizer, eu poderia ter if IMC é menor do que 10, alert, você talvez, porque eu não sei porque, eu não sei de cabeça e estou chutando, talvez esteja muito magro. Tá? Aí, como é que eu uso else? Eu poderia ter else e posso ter aqui um monte de coisas, porque eu tenho um monte de testes. Mas cada if é um comando só. Quando eu tenho uma sequência de if, else, eu não preciso necessariamente usar essas chaves. Eu posso ter o else é apenas um outro if. O else, o único comando que vem no else não é um bloco de comandos, é um if também. Porque isso aqui tudo é só um comando, um if e else. Aqui dentro eu tenho um outro if. If IMC menor do que 20, alert menor que 20, mas maior que 10. Como é que eu sei que é maior do que 10? Porque maior ou igual a 10. Maior ou igual a 10. Como é que eu sei que é maior que 10? Porque se não fosse, se fosse 7, ele nunca ia vir aqui. Porque ele nunca ia entrar no else. Então, aqui eu posso ter else if IMC menor que 30, alert entre 20 e 30. Else, aqui eu posso ter alert maior ou igual a 30. Então,
Observa, este código está todo certo. E do ponto de vista de indentação, eu posso ter coisas do tipo assim, if tal coisa, else if tal coisa, else if tal coisa, else tal coisa. Essa sequência eu posso fazer. É comum você ver um if, else if, else if, else. Ele é usado para testar várias condições. A primeira condição, se não, eu testo a segunda condição, se não, eu testo a terceira, se não, eu testo a quarta. Ele só vai entrar em um único deles. Porque se ele entra nesse, ele não executa o else, que é tudo isso aqui, que é um único comando, é um comando if. Se ele entrar nisso aqui, ele vai executar este comando, ou o alert, ou o else, que é um único comando, que é um comando if. Aqui, ele vai executar ou este comando, ou este comando. Então, na verdade, ele testa a primeira condição, se não, ele testa a segunda, se não, ele testa a terceira, se não, ele testa a quarta. Isto é uma construção normal. If, else if, else if, else if. E normalmente ela é construída dessa forma, entre 20 e 30. Se eu fizesse 17, menor que 20, mas maior ou igual a 10. Se eu fizesse 47, maior ou igual a 30. Então, essa sequência if-else é uma que vale a pena você praticar se você está começando programação, do tipo, bom, vou criar um valor e agora vou fazer uma sequência para testar onde ele está, para você se acostumar com o uso do if, else if, else if, else if, else. Essa construção é usada para você testar várias possibilidades diferentes. Então, em vez de fazer um teste só entre duas, só ou é esta ou é esta, o if else. Não, ou é esta, ou é esta, ou é esta, ou é else. Você pode usar if, else if, else if, else if. Claro, existem outras construções como o switch, mas esta é uma muito usada para isso. E não esqueça de curtir, se inscrever e tal. E aqui vem a playlist com várias dicas e instruções sobre recomendações sobre JavaScript.